Olá, queridos irmãos e irmãs da nossa paróquia de Santo Antônio, do Alto da Serra. Nos encontramos mais uma vez para a meditação do nosso Santo Evangelho, da próxima festividade dominical, que será o batismo do Senhor. Nos encontramos também para concluir um ciclo. Nós iniciamos essas meditações com o propósito de refletirmos juntos sobre os evangelhos dos domingos do Advento e do tempo do Natal. E o batismo do Senhor, ele conclui, ele encerra as festas natalícias. Já na segunda-feira, vamos estar novamente inseridos no chamado tempo comum, ou melhor ainda, tempo durante o ano, no qual nós meditamos sobre a vida de Cristo, os mistérios da vida de Cristo na nossa vida. E hoje, como disse, meditaremos sobre o evangelho do próximo domingo, que é o evangelho do batismo do Senhor. Um evangelho que, obviamente, nos coloca diante daquela cena em que Jesus vai até João Batista e ali é batizado. Porém, antes de meditar sobre esse evangelho, é interessante perceber essa ação de Jesus. O batismo de João era um batismo de penitência, um batismo de conversão. Jesus não vai ali porque precisa se converter ou porque precisa pedir perdão de pecados. Jesus é o Filho de Deus. Jesus vai ali para nos mostrar a importância daquele gesto, daquela ação. O batismo de Jesus, ele se torna modelo para o nosso batismo. Ele se torna modelo para cada um de nós. Nós que, tantos anos depois, receberíamos o batismo do Senhor. E entrando propriamente no Evangelho de São Lucas, que narra o batismo de Jesus, nós encontramos duas cenas. A primeira delas apresenta João Batista. E é bonito perceber essa cena que João Batista é o profeta que se coloca no seu devido lugar. As pessoas começam a perguntar a João: és tu que deve vir? És tu o Batista? Né? Se era ele verdadeiramente o Batista, ou melhor dizendo, o Messias. E João Batista, ele responde que não era, que depois dele viria alguém maior do que ele. João Batista é o modelo daquele profeta que se coloca no seu devido lugar, que não deseja ser maior do que o mestre, mas também que não se subtrai à sua missão. Ele, de certo modo, é modelo para todos nós. Quantas vezes encontramos tantos cristãos que às vezes querem se apresentar mais do que realmente são, ou até mesmo querem se subtrair à missão que o Senhor lhes confiou. O verdadeiro discípulo do Senhor, ele sabe que não é maior do que o mestre, mas ele sabe ao mesmo tempo que ele tem uma missão a cumprir. Como um servo inútil, como vai dizer Jesus no Evangelho, mas ele tem uma missão para cumprir. E logo depois de olharmos João Batista, olhamos propriamente a cena do Evangelho tão bonita que nos aparece. Jesus, ele vai até lá. Ele se coloca no meio de todos. É bonito isso, Jesus se mistura com as pessoas. O Verbo de Deus que se fez carne e desejou habitar no meio de nós, ele entra na fila daqueles que estavam para ser batizado, como um deles, sem privilégios, vamos dizer assim, sem regalias, sem desejar algo mais do que os outros. Não, ele simplesmente entra ali, no meio de todos. Ele quer receber aquele batismo. E logo depois que ele é batizado, o que acontece? Ele sai das águas e coloca-se em oração. Desce sobre ele o Espírito Santo e a voz do Pai que diz, que dá testemunho sobre ele: este é o meu Filho muito amado. Aqui nós temos a revelação trinitária. O Pai, o Filho, o Pai que dá testemunho, o Filho e também o Espírito Santo que desce sobre ele. Mas é bonito perceber essa ação de Jesus, que sai do batismo e coloca-se logo em oração e recebe o Espírito Santo como dom. Imagem também para a vida de cada um de nós, para a vida de cada um de nós discípulos. O Espírito Santo de Deus é esse dom que nos é concedido. Para quê? Para que possamos cada vez mais permanecer em Cristo. Se o batismo do Senhor é modelo para nós, é modelo para o nosso batismo, ele também, ao mesmo tempo, nos coloca dentro de Cristo. É bonito como Paulo diz isso, que nós somos enxertados em Cristo.
somos colocados nele, ou seja, a vida de Cristo se torna o verdadeiro motor para a nossa vida. Cristo é filho de Deus, também nos torna filho de Deus. Cristo, ele recebe o Espírito, por ele também nós nos tornamos templos do Espírito Santo. Cristo ressuscita dos mortos, também ele nos ressuscita. O batismo do Senhor nos coloca também diante dessa maravilhosa realidade. A nossa vida é enxertada na vida de Cristo. Passamos a viver por ele. E viver o batismo do Senhor nada mais é do que empenhar-nos para viver em Cristo. Desejar todos os dias viver nele, estar com ele, fazer que ele seja a vida da nossa vida. E essa é a realidade mais bonita. E como nós vivemos em Cristo? Primeiro, claro, pela oração, também junto à oração, a leitura, meditação da palavra de Deus, porque é ali que nós conhecemos o Senhor nas suas ações, nos seus ensinamentos. É ali que conhecemos, digamos assim, algo do modo de agir, do modo de operar do próprio Cristo. Sobretudo para quê? Para que o seu modo de agir e de operar se torne também o nosso. Viver o batismo é desejar todos os dias estar enxertado em Cristo. E só a partir daí o nosso testemunho ele vai ter a sua força, podemos dizer assim. Só a partir daí o nosso testemunho ele vai ser autêntico. Se não vivemos enxertados em Cristo, se não nos empenhamos para isso, podemos até falar dele, mas vamos falar dele como se fala de um desconhecido. E não é isso que queremos. Queremos falar de Cristo como alguém que é totalmente íntimo à nossa vida. Por isso hoje, celebrando o batismo do Senhor, recordando também o nosso batismo, estamos aqui na pia batismal da nossa paróquia, recordando também o nosso batismo, penso que podemos pedir ao Senhor isso, a graça de vivê-lo todos os dias. Viver enxertados em Cristo todos os dias. Viver tendo a nossa vida ligada à vida de Cristo todos os dias. Para que ele seja modelo para nós e o nosso testemunho seja verdadeiramente autêntico, porque será o testemunho de alguém que nós conhecemos. Que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde e a sua bênção esteja sempre conosco. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.